sobre carboidratos, proteínas e gorduras. É continuação do vídeo 1, extremamente importante entender os conceitos, né, das fontes vegetais serem carboidratos, ovo, carne, queijo, ser fonte de proteína e gordura, enfim, tá lá no vídeo. Obviamente você tem que ver ele antes de ver esse aqui. Mas agora nós vamos falar mais das coisas que realmente engordam, emagrecem, mais para prática, né? Ele estava mais conceitual, mas é super simples e ao mesmo passo super importante entender isso. Então outra coisa aí nos potes é carboidrato, proteína e gordura, eles não são intercambiáveis, ou seja, você não pode falar assim, ah, não vou comer arroz e vou aumentar a carne. Uma coisa não tem a ver com a outra, porque arroz é fonte de carboidrato e a carne é fonte de proteína e gordura. Então não dá para falar assim, ah, vou comer menos carne porque aí eu vou comer um doce. Não tem tanta relação assim, porque doce normalmente é fonte de carboidrato, de novo, carne, proteína e gordura, tá? Então não tem jeito de intercambiar eles. Outra coisa é que não tem jeito de compensar, e esse conceito é muito importante você entender. Não tem jeito de compensar. Ou seja, comeu muito, você vai engordar, seja a hora que for. Compensar assim, eu fazia isso direto. Ah, eu vou dobrar meu prato do almoço, ou seja, vou repetir, mas vou pular o lanche da tarde. Eu não vou lanchar na escola para depois ir comer mais ali. Vou numa festa à noite, então não vou lanchar para poder descontar na festa. Não tem jeito. Voltando ao conceito lá dos potinhos, né? Voltando para o desenho deles, a gente engorda quando algum deles, ó, transborda, né? Aí sim, a gente vai engordar. E não tem jeito de compensar no sentido de, imagina, vamos lá, tentar pensar num exemplo aqui, um exemplo legal. Não tem jeito de você chegar e falar assim, ah, eu vou beber mais água, vou colocar mais água no meu copo agora porque eu fiquei o dia inteiro sem beber. Não tem jeito. Não tem jeito. O copo cabe aquilo ali. Ou seja, o nosso pote de carboidrato, de proteína de gordura, ele cabe aquilo ali. Se você ficou o dia inteiro sem comer, o dia inteiro sem beber água, no caso do copo, não faz diferença, não vai caber mais. Então não tem jeito de compensar, tá? É muito legal entender isso, porque é um grande erro das pessoas. Até porque se ele acha que ele pode compensar um erro, ele pode continuar errando. Isso deixa a gente cometendo os mesmos erros sem melhorar. Ah, pra que eu vou deixar de comer isso? Depois eu só vou fazer ginástica? Pra que eu vou deixar depois de comer isso? É só fazer um jejum. Inclusive, uma das coisas ruins do jejum, né? Ele tem um lado bom dele, mas uma das péssimas coisas do jejum é que a pessoa acha que compensa o erro. Ah, eu vou comer mais à noite, mas amanhã cedo em compensação eu não como. Tá, isso não funciona. Vai transbordar do mesmo jeito. Bom, agora vamos falar das quantidades. Enfim, o que transborda meu pote e o que não transborda meu pote? Para uma pessoa aí de 70 quilos, mais ou menos, obviamente depende de algumas outras coisas. A atividade dela, se é uma pessoa que trabalha o dia inteiro sentado no escritório, né, igual o dia que eu estou o dia inteiro no consultório, minha movimentação é quase zero. Ou uma pessoa que trabalha o dia inteiro andando, isso faz diferença, tá? Mas enfim, 20 gramas de cada um. Essa é uma quantidade segura que a gente ainda assim consegue emagrecer. Eu falo em gramas, é porque a tabela nutricional dos alimentos está em gramas, ela não está em calorias. Senão eu falaria carboidrato, 80 calorias, proteína, 80 calorias, entendeu? Eu falaria em calorias. Mas, é porque calorias de carboidrato é vezes 4, tá? 1 grama de carboidrato são 4 calorias, são 20 gramas, dá 80 calorias. Mas a tabela nutricional está em gramas. Ah, sei lá, um docinho de banana. A última coisa que eu vi aqui de tabela, tem 16 gramas de carboidratos. Então o que acontece? Ele cabe aqui no potinho, ó, 16 gramas está aqui representado aqui, entendeu? Não transborda. Agora, junto do docinho de banana, se você comer, sei lá, o docinho de banana foi sobremesa, então você comeu arroz, feijão, batata e o docinho de banana, seguramente isso aqui, ó, transbordou. Entendeu? Então não é uma hora boa do doce na hora que você já comeu carboidrato da refeição. Tenta deixar o doce para uma hora que você não está comendo carboidrato da refeição. Por exemplo, eu comer um omelete e aí sim eu vou comer meu doce. Por quê? Porque o omelete é só proteína e gordura e o carboidrato não entrou nada aqui no meu pote. Entendeu? Então isso aqui é outra coisa extremamente importante de entender, é esse conceito do somatório. Quanto de arroz que eu posso comer? Não sei, depende do que mais tem carboidrato na refeição. Então, se a gente tem direito a mais ou menos 20 gramas, tá? E hoje tem um monitor de glicose sensacional para a gente ver se a gente está comendo a mais ou a menos. Mas se tem 20 gramas, vamos lá, eu comi 4 colheres de sopa de arroz. Já tem mais ou menos os 20. Então não cabe muita coisa não, porque cada colher de sopa de arroz tem mais ou menos 5 gramas.
Então, o que acontece? Já está lá no limite. Se eu for comer um doce depois, vai transbordar. Se eu for colocar farofa, vai transbordar. Se eu for colocar batata, vai transbordar. Então, esse é o conceito também, é o somatório. Rodrigo, quanto de tal coisa eu posso comer? Não sei, o que mais tem na refeição? Ah, não, Rodrigo, é só isso. Não, então beleza. Por exemplo, vou comer um chocolate Kit Kat. Ele é representado aqui, ó, ele tem 24 gramas de carboidrato. Então, ele sobe, cai um pouquinho só. Proteína ele tem 3 gramas e gordura ele tem 12 gramas. Tá aqui representado o Kit Kat. Entendeu? Tá aqui ele. Rodrigo, ele me engorda? Se eu comer só ele na refeição, 5 Kit Kats, um de manhã, uma hora do almoço e só mais nada. Finge que no meu dia eu comi 5 chocolates desses, é um dia que fatalmente eu ainda estou emagrecendo, entendeu? Porque ele transbordou só um pouquinho no pote do carboidrato. O resto não transbordou e o que ele transbordou foi pouco. Agora, toma uns copos de suco de laranja junto, aí você com certeza já está engordando, entendeu? Então é legal a gente entender, igual eu falei no outro vídeo. Todo o conceito de emagrece e engorda será respondido aqui de acordo com os potes. Ah, esse engorda, se emagrece? Vamos lá, vamos representar isso no pote. Vamos representar outras coisas aqui no pote, tipo um misto quente, que para mim tem um custo-benefício muito legal, né? Pelo seguinte, 2 fatias de pão de forma tem mais ou menos 20 gramas de carboidrato. Cada fatia tem 10, então uma fatia está aqui, a outra fatia está aqui. 2 fatias de presunto ou de mortadela e 2 de mussarela, a proteína vai dar mais ou menos aqui. Um pouquinho mais de 10 gramas. E de gordura, depende do presunto, mas vai dar mais ou menos aqui. Olha o misto quente. Praticamente não transbordou, tá? Tá aqui representado. Então é muito legal você, toda a sua alimentação, se enxergar nessa ótica. Por quê? Porque é assim que o corpo enxerga. O corpo não enxerga pão, ele enxerga carboidrato. Ele enxerga arroz, ele enxerga carboidrato. Ele não enxerga açúcar, ele enxerga carboidrato. Esse conceito até tira um pouquinho do nosso medo de açúcar, né? Porque o açúcar entra aqui. Sabe aquele sachê de açúcar de padaria, né? De lanchonete? Ele tem 5 gramas de carboidrato, então ele entra aqui. Aqui da mesma forma, entendeu? Ele ocupa o espaço aqui no carboidrato. Então, de novo, é legal a gente sempre pensar aqui. Rodrigo, eu posso comer 3 ovos, que tem 7 gramas de proteína, e ainda colocar queijo? Olha, vai transbordar um pouquinho. Quem sabe você não come 2 ovos com queijo, quando for comer 3 ovos, você não coloca o queijo. Então, olha para o rótulo das coisas, olha para a tabela nutricional e você mesmo vai saber. E se você está comendo 20, 20, 20, está emagrecendo muito, não quer emagrecer tanto, dá uma aumentadinha em cada. Agora, se você acha que você não está emagrecendo, o resultado não é esse não, tá? Porque todos os meus pacientes emagrecem se ficar perto do 20, 20, 20, tá? Mas vamos lá, se você quer emagrecer um pouquinho mais rápido e tudo, normalmente o erro está no exagero. Ah, foi só de vez em quando, mas o erro está ali, tá? Estou fugindo um pouquinho do assunto aqui, porque o erro normalmente está onde você não acha que ele está. Ah, mas foi só uma vez. Mas foi uma vez que transbordou demais. Ah, inclusive tem um conceito muito legal para isso. Por exemplo, se você comer um bombom todo dia, vou tirar um pouquinho do arroz e vou colocar um bombom. Talvez o bombom nem transborde o pote. Mas se você comer 7 uma vez, dá a mesma caloria da semana. 7 uma vez, 1 por dia. Mas vai engordar muito mais, porque a quantidade de transbordar é muito maior. Então, muito de uma vez engorda muito mais. Eu fazia isso, vou comer o ovo da Páscoa inteiro, mas vou ficar um mês sem doce. O que acontecia? Transbordava o ovo da Páscoa todo. Se eu comesse cada dia um pedacinho, como eu faço hoje, praticamente não transborda, a gente não vai engordar, sabe? Então esse conceito, de novo, é muito legal entender. Daqui você vai tirar diversas conclusões, igual essa que eu tô falando aí, do bombom, da cerveja. Você tomar um pouquinho todo dia é melhor que tomar muito de uma vez. Porque a gente fala assim, não, mas eu só bebo sábado. Mas quando você bebe? Aí não tem freio, né? Aí eu sento para beber de meio-dia, paro de 8 horas da noite. Vai uns 12, 15 chopps, beleza. Da sua vida você vai decidir, mas em termos nutricionais era melhor você tomar ali 2, 3 chopps 3, 4 vezes por semana, ia ser melhor, ia transbordar menos. Tá? Então tem diversas conclusões que você vendo isso, repetindo esse vídeo aqui, você vai achar diversos, como é que fala? Situações onde você vai ter a resposta, você mesmo vai chegar na resposta sobre isso. Com relação aos números dos alimentos, nós representamos aqui o misto, nós representamos aqui algumas coisas, mas seguinte, as coisas que tem rótulo, igual eu falei do Kit Kat, é fácil, tá lá escrito. E você não vai olhar açúcar, você vai olhar gorduras totais e carboidratos totais, tá? Dos quais 20 são açúcar, não interessa, ele tem 24, tá bom? Até as tecnologias de diabetes, de bombinhas de insulina automáticas, ou do Libre, né, que é o monitor de glicose, que eles perguntam quantos gramas você está comendo, ele não pergunta da onde que está vindo, ele pergunta o que está vindo aí, tá? Enfim, então o conceito de quantidade é muito mais importante do que o que você está comendo. Mas, então vamos lá, não tem rótulo, tipo um pão de sal. Um pão de sal é legal, 25.
Hoje tem muitos aplicativos, o que eu mais uso é o Fat Secret, mas tem tanto. Hoje tem até inteligência artificial, que se você colocar ela aí no seu WhatsApp ou aí no seu coisa, você pergunta para ela e te responde. Quantos gramas de carboidrato tem no pão francês brasileiro? Ele vai te falar, perto de 25 gramas. Você vai falar, depende, mas a maioria tem perto de 25 gramas. Uma fruta, depende. Uma laranja pequena, que cabe aqui no meu mão, bem pequena, ela tem 10. E qualquer fruta que couber aqui, ela tem mais ou menos 10. Maçã, sei lá, a maioria tem 10. Obviamente algumas tem menos, tipo kiwi. Né? Uva tem um pouquinho mais, mas é pouco mais. Eu falo assim, gente, ordem de grandeza. Se você esqueceu alguma coisa no terceiro andar ou subiu de escada, sei lá, isso faz mais diferença do que se é manga, ou se é uva, ou se é kiwi. Tá? Então, ordem de grandeza. A fruta que entrou aqui tem 10. Uva entrou aqui tem 10. Melancia, você pegou e espremeu ela aqui tem 10. Uma banana pequena que cabe aqui, ó. Uma banana pequena, tem 10. Uma média, tamanho de um pincel aí, um pouquinho menor do que esse aqui, já tem 15. Uma grande pode ter 20 e pode ser igual um pão de sal, tá? Então depende aí, mas uma fruta aí, usando bom senso, ela tem 10. As colheres de sopa de carboidratos do almoço, colher de sopa, arroz, feijão, batata doce, inhame, basicamente 5. Então uma colher tem 5, a gente está falando de 20, então umas 4 colheres, umas 5 colheres aí, com certeza você ainda vai emagrecer. 3 de arroz, 2 de feijão, 2 de arroz, 1 de pirê, sei lá. Cabe suco. Aí o suco, que também não tem rótulo, um suco de laranja natural, um copo de 300 ml, que é esses copos tradicionais aí de lanchonete, já tem 33. Ele tem mais do que um picolé desses que são recheados de chocolate, que eu não vou falar o nome deles aqui, mas eles têm 22, 23, copos de suco de laranja tem muito mais, um copo de suco de melancia tem muito, um copo de suco de abacaxi, se tiver muito abacaxi, né, porque se tiver pouca fruta e muita água tem menos, mas se tiver muita fruta tem muito, de uva tem absurdo, sabe? Então é legal a gente ter uma ideia, porque essa é uma informação que seu cérebro vai consultar para ver se vale a pena ou não. Por exemplo, Rodrigo, você bebe suco? Não, por quê? Porque não vale a pena. Ah, porque faz mal para você? Não, porque não vale a pena. Tem muito mais coisa que vale a pena, tipo esse picolé de chocolate. O suco, ele dura pouco tempo na boca e engorda absurdo. Então é legal você ter esse conceito na sua mente de saber o valor das coisas para você falar, vale a pena? É porque assim, ó, tem um chinelo legal, o chinelo é isso, isso, isso. Aí você fala, não, bacana esse chinelo. Ele custa R$2.000. Você fala assim, não vale a pena não, entendeu? Então assim, suco é gostoso? Eu gosto, mas pelo que o valor dele, ele não vale a pena. Tá? Então, saiba mais ou menos o valor das coisas, igual eu falei, algumas coisas sem rótulo, são os carboidratos do almoço, o pão, fruta, uma colher de aveia também tem 5. A colher grande de servir é o dobro, mais ou menos, tá? Então uma colher grande de servir, aquela do self-service, assim, ele é o dobro. Às vezes é o dobro mais um pouquinho, então uma colher grande de servir, em vez de ter 10, tem 12, mas não interessa. Mais ou menos 10. É legal saber também que a abóbora é 4 vezes menos do que mandioca. Então tá aqui, batata, mandioca é acima e abóbora é abaixo. Então a abóbora para batata é 4 vezes, porque mandioca é o dobro da batata e a abóbora é metade da batata. É legal saber, porque quando tiver mandioca, come menos farofa, que eu amo, é só comer um pouquinho menos. Para mim vale a pena, diferentemente do suco que não vale. Tá? Então você vai, com esse conceito aí, você vai entendendo e vai falando assim, gente, você vai tirar, se entendendo o conceito, você vai tirar suas conclusões, aí você vai tirar, de novo, diversas dúvidas baseadas nisso aqui. Certo? Deu para entender aí? Eu tenho certeza que deu. Qualquer coisa, você volta esse vídeo, você pensa e fala assim, pera aí, como é que o Rodrigo me responderia isso baseado no conceito dos potinhos? E é assim. Tá? Você pode pensar também que é uma fila no supermercado, por exemplo, entrou 50 pessoas de uma vez, tem 20 caixas, vai dar fila. No posto de gasolina tem 8 bombas, chegaram 20 carros de uma vez, vai dar fila. É melhor chegar um pouquinho sempre do que chegar muito de uma vez. Mas em paralelo também não tem intervalo ideal. O intervalo ideal é tantas horas. Não, mas a gente sabe que o carboidrato, a cada 3 horas mais ou menos, a digestão dele já foi, proteína e gordura depende da quantidade. Se for pouco, com 3 horas também. Então intervalo é de 3 horas, você está pegando os potes vazios de novo e você vai colocar. Porque essa quantidade, obviamente, igual eu estou falando aqui, ela é por refeição. Ela não é por dia, ela é por refeição. Então, a cada 3 horas eu tenho mais ou menos esse crédito. Comi mais proteína e gordura, dá tempo, eu consigo ficar mais tempo sem comer, porque eles demoram mais a digerir, igual um churrasco, sei lá. Sai do churrasco 4 horas da tarde, não quero comer mais nada hoje, porque com certeza você passou da conta da proteína e da gordura, que demoram mais tempo para saciar. Então, de novo, é um conceito aí fácil de se aplicar a tudo, você entender essas coisas, né? Proteína e gordura no geral, eu falo, proteína e gordura, preocupe-se em ter. Porque caso passe um pouquinho, pelo menos ela te sacia. Carboidrato, eu falo, preocupe em não exagerar. Então, proteína e gordura, preocupe em ter, e carboidrato não exagerar. Porque o carboidrato é fácil, como eu falei no final do último livro, no vídeo, é muito fácil da gente passar nele, porque ele é prazeroso,
ele não sacia, ele é barato, ele é fácil de comer, né? E a tendência nossa é comer mais. E o corpo não tem sensor para ele. Carne a gente fala assim, não aguento comer nem uma carne aqui nesse rodízio, nesse churrasco. Mas se tiver um picolézinho, se tiver um sorvetinho, se tiver um docinho, a gente ainda come. Então o carboidrato a gente passa da conta nisso. E é legal manter ele ali. Então não é que ele é mais vilão que os outros. Ele, simplesmente a gente come mais. Se a gente tivesse perdido na ilha deserta, ia ser o que a gente come menos. Porque não é fácil achar carboidrato na natureza. Né? E foi o que as indústrias mais se especializaram em fazer. Alimentos ricos em carboidrato. Por quê? Porque ele é mais barato. Vende-se caro, ele é mais prazeroso. Né? Então a margem de lucro dele é maior. A quantidade que se compra é maior. Fechou? Entendeu aí o conceito? Tá? E lá, voltando aqui no exemplo do supermercado e do posto de gasolina, não adianta ficar o dia inteiro vazio se de repente encher demais. É a mesma coisa da comida. Não adianta você fazer uma compensação de não vou comer porque eu vou viajar, não vou comer porque eu tenho uma festa à noite. E não adianta. Quando você comer muito, vai dar fila e o exagero é o que engorda. Lembrando que é o que não acontece com remédios que tiram o apetite na bariátrica ou no balão intragás, pelo menos nos primeiros meses ou anos aí que a pessoa não consegue comer muito. Se não consegue comer muito, seja do que for, você vai emagrecer. Por quê? Porque você não está transbordando os potinhos. Esse conceito é fundamental estar bem claro na sua cabeça. Reveja o vídeo, caso você tenha dúvidas aí, que você mesmo vai tirar suas conclusões. Valeu!